Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amado Deus, sensibiliza nossas vidas de tal modo que possamos te ver na face de todas as pessoas que te buscam. E por teu exemplo, sigamos teus passos na construção de um mundo de justiça. E suplicamos isso por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e como Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, conforme escrita no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, iniciando pelo verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele.
E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e que se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando destes 3, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E então disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Gente querida, hoje nós estamos diante do texto da chamada Parábola do Bom Samaritano. E este é um texto de suma importância e também bastante conhecido. É como se olhássemos para o texto na leitura feita e disséssemos: tudo já sabemos, tudo já sabemos. Parece que é o óbvio, mas é neste contexto de que o Evangelho de Jesus é sempre boa nova e traz transformação de vida que precisamos nos reencontrar com a parábola do bom samaritano. Atualmente no Brasil, e o Brasil tem sido notícias nacional e internacional, porque depois de muitos anos retornou ao chamado mapa da fome. E o mapa da fome se indica quando um país tem a sua população um índice de 2,5% de pessoas em situação de fome. O Brasil hoje tem mais de 4% dessa população em extrema situação de fome, de pobreza, de miséria. Se pensar na quantidade de pessoas que estão em insegurança alimentar, que significa não ter a certeza e a convicção de que vai ter o alimento durante seu dia, das suas alimentações, esse número passa de 60 milhões de pessoas. E esse é um grande desafio de expressar solidariedade. Quando você participa de alguma campanha para doar cestas básicas, para preparar alimentos para distribuir às pessoas que estão vivendo em situação de rua, você está participando de uma ação de solidariedade e de compaixão. E este é o grande tema do nosso dia, o tema do servir ao próximo, o tema que é vocação primária da Igreja de Jesus Cristo, servir ao próximo. E com certeza nossa identidade como cristãos e seguidoras do Cristo ficará sempre incompleta se deixarmos de fora o compromisso de servir, de acolher e de expressar cuidado. É parte integrante da nossa marca da missão, servir as pessoas necessitadas em amor. Se olharmos, se nos depararmos com o texto de Deuteronômio, capítulo 30, ali entre os versos 9 e 10, a gente se depara com um texto que situa e nos desafia a ouvirmos e seguirmos os mandamentos do Senhor. E isto segue de promessa: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos. E o escopo, o alcance da ação de servir e de acolher
o próximo de Deus ecoa, transborda na leitura do Evangelho de hoje de São Lucas. Fé e amor, conversão e ação são marcas do caminho para viver e expressar compaixão e solidariedade. Sim, porque para Jesus o caminho da salvação não passa pelo severo cumprimento da lei, mas sim pela compaixão e solidariedade para com todas as pessoas vulnerabilizadas. Ao descrever a longa viagem de Jesus a Jerusalém, Lucas ajuda as comunidades a entender melhor em que consiste a boa nova do reino. Muitas vezes temos perguntas que são perguntas reais da comunidade e que desejamos saber a implicação delas em nossa vida prática como cristão. Como perguntou aquele doutor da lei: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou mesmo, quem é o meu próximo? Para o contexto judeu, a expressão próxima estava ligada ao clã, à sua relação mais familiar, doméstica. Mas Jesus quer mostrar que o novo modelo de ver o próximo, e daí ele anuncia essa parábola do bom samaritano, e o contexto da parábola nos envolve em 3 grandes momentos. O primeiro momento, que é o próprio assalto na estrada de Jerusalém para Jericó, em um caminho deserto, que era refúgio de marginais e assaltantes. Segundo, a passagem de um sacerdote e de um levita, 2 religiosos, e os 2 viram o assalto, mas passaram adiante. E o terceiro, a passagem de um samaritano. O samaritano vê a pessoa, move-se de compaixão, aproxima-se dela e cuida. O caminho desse texto nos aponta para algo distinto na mensagem do reino de Deus: a solidariedade. A solidariedade, a misericórdia como sentimento de ação que faz através do amor. E é fazer ações concretas de solidariedade, porque a solidariedade abre, amplia o caminho para a salvação. Jesus disse que os 2 mandamentos do amor a Deus e ao próximo são resumo de toda a lei e dos profetas. E não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Deus vem a nós através do próximo. E o Evangelho de Jesus nos aponta para o caminho da vida eterna a partir de vivermos uma vida no reino de Deus. E esse novo paradigma é a expressão da solidariedade. Não deve ser somente para quem está em nosso grupo, em nossa forte roda de amizade. O novo paradigma do Evangelho nos chama a mostrar a misericórdia, a compaixão e a bondade para aquelas pessoas que não se encaixam em nossas fronteiras. E isto é que Jesus nos pede, que alcancemos, que a misericórdia, que a bondade, que a compaixão e que o amor alcance a todas as pessoas. No próximo dia 11 de julho, será celebrado o dia de São Bento, um enorme exemplo de vida. E na regra de São Bento, enfatiza que toda pessoa que chegar em sua porta deveria ser recebido como hóspede, deve ser acolhido. A ordem beneditina fortaleceu a máxima da oração e trabalho, ore et labore. E isso parece-me que nos coloca a ter os olhos para além de nossa casa, de nosso redor, de nosso entorno, e ver com os olhos que apontam para enxergar o próximo que necessita ser cuidado e acolhido. E esse exemplo do Evangelho é imperativo, disse Jesus: vai e faze o mesmo.
Que Deus, em sua grande bondade, nos faça reconhecer a cada dia os seus caminhos de amor, compaixão, solidariedade, na certeza de que o amor nos faz livres e criativos para agir. E nos faz compreender que amar é um ato revolucionário de vida. O amor nos leva a assumir compromisso, e compromisso com a vida que se renova a cada dia. Que seja um abençoado dia de renovação da fé, do amor, da compaixão e da solidariedade que se envolve para servir. Amém. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.